O que vocês acham? Tá valendo a pena ter imóvel no Brasil? Ter imóvel como investimento, na minha visão, não vale a pena, porque, primeiramente, vão ter diversas áreas que a população vai diminuir. Já começa a diminuir em 2027, né? Espírito Santo e Alagoas. 2027 já começa a diminuir. E aí acontece que uma população menor vai ter menos demanda por imóvel. Diversos imóveis só conseguem corrigir a inflação. Acredito que no futuro vários lugares não vai nem corrigir a inflação, né? Então, como investimento, eu não vejo como positivo. Se é um imóvel, pra eu morar, pra minha moradia, beleza, né? Mas agora como investimento não tenho e não teria. Ou pra pessoa que vai comprar e vender, né? Vai tradar. Aí pode ser que vale a pena. Compra abaixo do preço de mercado, compra no leilão, constrói pra vender, vende, já bota o lucro no bolso e faz de novo. Teve muita gente que fez dinheiro, né, com esse esquema de comprar e vender imóvel, principalmente imóvel de leilão. Leilão a gente fez um recentemente. A gente comprou um por 103 mil, vendeu por 180. Deu bom, mas segurar imóvel, comprar um imóvel pra segurar, porque eu acho que isso aqui é um bom investimento, eu não vejo de forma alguma. Se o cara tem um imóvel alugado na pessoa física, já tem uma renda mais elevada, é 27,5% de imposto. Se o imóvel ficar desalugado, tem que pagar IPTU, tem que pagar condomínio. O cara vai sair do teu imóvel, muitas vezes vai deixar tudo bagunçado lá, vai ter que reformar depois. Vai então, deixar bagunçado. É muitas vezes mais dor de cabeça do que retorno de verdade, né? Fora o IPTU também, né? Quando fica desalugado, aí o IPTU IPTU só sobe cada vez mais. Muita gente que poderia ter uma casa maior não tem por conta que não consegue pagar o IPTU. Então, difícil mesmo. Eu não vejo um investimento sendo bacana aqui no Brasil, não comprar e segurar. Agora, se for pra tradar, né? Aí pode funcionar. Aí o cara, ele consegue, se ele tiver capital pra isso, né? Ele consegue comprar, reforma, manda bala. Quanto que foi a rentabilidade que a gente teve em 12 meses do leilão? 40%. 40%, Então, Assim tá bom. Bom mesmo. E você teria imóvel aqui no Brasil? Mesmo que seja pra morar? Tenho minhas dúvidas, cara, quanto a isso. Ultimamente eu tenho pensado que na verdade vale a pena. Mas pra morar. Pra morar, acho que vale a pena. Porque ainda no Brasil, dá pra você ter boas opções de você comprar, se você tiver dinheiro. Em caixa, assim, você pode comprar um imóvel com algumas oportunidades. Ainda aparecem oportunidades pra você. Aparece ainda mais nesses cenários, por exemplo, juro a 15. O cara quer vender um imóvel, anuncia, não vende. Aí o cara fica desesperado, tem que ter liquidez. Vou botar abaixo do preço de mercado aqui, você vai lá e compra. Exato. Então você tem algumas ofertas que as pessoas, elas precisam. Hoje em dia tá morrendo muito boomer. E isso daí significa que tem que passar de uma mão pra outra os imóveis, porque a pessoa morre, não tem dinheiro pra fazer inventário, tá precisando reformar, dívida, não sei o que, familiar brigando, todo mundo querendo uma parte do que sobrou. Chega alguém e fala assim, ó, vende isso daqui por tanto, entendeu? Então tem muita gente vendendo imóvel que foi deixado por aí. Então aparece oportunidade. Mas por causa disso, pela situação atual, tem muita gente que quer deixar o dinheiro mesmo rendendo lá o renda fixa lá garantido todo ano. E é o próprio governo que gera esse desespero pra pessoa vender. Por exemplo, morreu lá o boomer, tem 10 milhões de reais em imóveis. O que se o cara foi comprando um pouquinho ao longo da vida aí, não é algo totalmente fora da realidade. Só de TCMD hoje tem que pagar 4%, 400 mil. Se a família não tem liquidez pra pagar esse TCMD, vai ter que dar um jeito de vender, fazer alguma coisa aí ao preço que for pra conseguir liberar esse inventário. E ainda querem subir o TCMD pra 8%. Aí imagina, ao invés de 400 mil, 800 mil. Vai ter que vender no preço que aparecer, quem quiser comprar. Isso daí é uma sacanagem, porque normalmente, a pessoa, ela pode... Se a pessoa morreu, aí é uma coisa. Mas se a pessoa estiver em vida, ela quiser transferir, já não querem que você transfira em vida, porque aí o imposto é 8%, né? Do TDI. Aí agora, se for esperar pra ser 8% também quando a pessoa morrer, acaba não fazendo diferença, entendeu? Tanto que tem muita gente que tá antecipando herança recentemente por conta dessa alta que vai ter no TCMD. Então prefere transferir agora, que TCMD é imposto de transmissão, causa mortes e doação. Então serve tanto pra quando morre e pra quando quer doar. Aí a pessoa pensar, se eu esperar até eu morrer e tiver essa mudança na legislação, vai ter que pagar 8%, já vou transferir pro meu filho agora pagando 4% e já resolvo já. Mas aí realmente gera essa oportunidade porque o Estado tá querendo pegar uma parte quando o cara morre, né? É o Estado querendo arrecadar, ele precisa arrecadar pra ontem, então ele pensa de forma imediatista. E aí causa
essas distorções, né? E se eu não me engano, esse aumento do ITCMD para 8% é para grandes fortunas, que é acima de 10 milhões de reais. Só que com uma inflação oficial, né, que é em média é 6% ao ano, né, nos últimos 20 anos. 6 e pouquinho, né? 6 e pouco. Daqui a pouco, qualquer imóvelzinho, o cara tem 2 imóveis, já vai ser 10 milhões, porque o Estado desvaloriza a moeda de uma forma que daqui 20 anos, quando a moeda já não tá valendo mais nada, qualquer coisa vai custar 10 milhões de reais e já vai ser o super rico, né? É, só ver em média com 6 e pouquinho, inflação oficial ainda, né? esquema do imposto de renda, né? Sim, Exato, por exemplo, a cada 12 anos mais ou menos a inflação é de 100%, ou seja, o preço de tudo dobrou. Imagina um imóvel que é 1 milhão hoje. Passou 12 anos, 2 milhões. Passou mais 12, 24, 4 milhões. Passou mais 2 anos, 12 anos, 36, 8 milhões já bateu já. Pronto. Aí já paga o máximo aí porque é super rico. É. E aí vai querer atualizar a tabela do imposto pro super rico depois, não vai. Que nem o próprio imposto de renda. Antigamente tinha que ganhar mais de 12 salários mínimos pra pagar imposto de renda. Hoje em dia o cara que ganha 2 mil e poucos já tá pagando. E no caso do Brasil, essa questão dos imóveis, como você falou, né? Se os boomers estão... Era pra ser o contrário, né? Porque se os boomers estão morrendo, se a população tá decaindo, se as pessoas... A demanda por imóvel vai ser mais por localidade do que por quantidade, é óbvio que São Paulo sempre vai ter demanda, Balneário Camboriú vai explodir a demanda, vários outros lugares aí, Brasília e tudo mais, vai explodir demanda, mas a maioria dos lugares no Brasil, de modo geral, vai decair a demanda. Então era pra todo mundo estar conseguindo comprar imóvel, por exemplo. Se você tá planejando comprar imóvel agora, era pra estar tudo mais barato. E não tá. Só tá subindo. Mas é porque tem uma regulação muito grande. Então, por exemplo, eu quero construir um imóvelzinho, uma casa, um apartamento que seja. Tem um monte de alvará, um monte de licença que só consegue construir quem é uma grande construtora. Aí isso aí, essa dificuldade de ter uma oferta maior de imóveis aumenta o preço também. Tem um cliente nosso da consultoria que ele trabalha com construção. Tem uma obra dele que tá parada há 7 meses. E aí 7 meses com juro a 15, já é 7% a mais que ele vai ter que embutir depois na hora de vender por conta disso, né? Então diversas regulações que o Estado põe, diversas licenças que você tem que pagar. Muitas vezes tem que molhar a mão de alguém pra conseguir liberar mais rápido. Faz com que no final o cara tenha que embutir isso no preço do imóvel. E junto também com a junção das empresas que são amigas do Estado com o Estado, por exemplo. O que nós compramos de leilão pro Minha Casa Minha Vida era... MRV. Era da tenda, dessa empresa. E era tão, como que eu posso dizer, porca mesmo a construção, que todas as paredes eram ásperas, não tava nenhuma lixada. O imóvel era entregue sem piso. A estrutura dava pra ver que tinha umas paredes que tava torta no imóvel. E por que isso acontece? Porque as empresas que são amigas do Estado vão conseguir as regulações, vão conseguir tudo, e não precisam oferecer o melhor produto possível, porque não vai ter essa concorrência. O cara que é pobre vai ter que comprar daquele lá mesmo, ou não vai comprar. E infelizmente é isso que dá lucro no Brasil. É quando você tem uma barreira de entrada e você não consegue ter novos competidores, né? Exato, aí você joga lá embaixo o custo da obra e oferece esse, e o cara tem que comprar esse mesmo de qualquer jeito. E ainda queriam ter uma regulação ainda maior, que hoje o cara que vai comprar um imóvel no Minha Casa Minha Vida, ele pode comprar um imóvel já pronto, usado. Eles queriam, essas construtoras, que só fosse possível comprar um imóvel novo. Porque dessa forma, eles estão perdendo parte do mercado, que o cara muitas vezes prefere comprar um imóvel já pronto, que ele já consegue se mudar, já consegue parar de pagar aluguel no momento, do que ter que comprar um imóvel na planta, que vai demorar 3 anos pra entregar, que ele vai ter que parcelar a entrada. Então até isso eles estão, esse oligopólio tá querendo se intrometer. E é uma coisa tão louca que assim, o Brasil é tão pobre, que ainda assim tem demanda pra construção nova. Tem. Que é uma construção de baixa qualidade, que não vem com nada instalado, que vem sem piso, vem sem acabamento, que não tem... tipo assim, até a torneira, ou se tiver, a torneira da pior que tiver. Não, ó, pra você ter uma ideia, a gente já não é alto. E a pia do banheiro batia na minha cintura aqui. Imagina o cara que tem 1,90 de altura, ele tinha que basicamente se contorcer todo pra conseguir escovar os dentes. Meu Deus do céu. Era triste mesmo a situação, e é o que o cara classe baixa ali vai conseguir com o auxílio do Estado pra conseguir pagar o juro menor e sair do aluguel. E sem contar que, novamente, o Brasil é um país tão pobre, as coisas tão discrepantes do tanto que uma pessoa ganha, quanto que ela precisa pra comprar tal coisa, que ainda assim tem demanda pra isso. Tem um monte de gente que tá comprando. Lá em Guarulhos, onde eu morava, tinha um bairro que era recordista de negócio de plantão de venda. Vendia tudo, chamado Pimentas. E só nesse bairro, em torno desse bairro ali, é tipo 1 milhão de habitantes. É gigante lá, a região. Meu, e toda hora era lançamento. Até hoje lá tá tendo lançamento. E o povo compra. E aí, gente que às vezes já tá no apartamento,
compra também, porque vai nessa ideia de, tipo, preciso investir meu dinheiro, comprar um a mais pra alugar, ou quer colocar alguém da família ali, tipo um filho, filha, pra morar, e etc. Mas é dentro dessa lógica aí, tipo, Minha Casa Minha Vida, mas é baixíssimo o nível de qualidade. Tamanho desse tamanho aqui, né? Menos de 40 metros, alguns, e aí vai. A inflação foi tão alta que até quem tinha uma renda mais elevada no passado, hoje em dia já se enquadra na Minha Casa Minha Vida. Que agora tem uma nova faixa, quem ganha entre, se eu não me engano, 10 e 12 mil, 8 e 10 mil consegue entrar na Minha Casa Minha Vida. Aí então até o cara que ganha 10 mil por mês, a família, né, que aí é a renda familiar, vamos supor. O marido ganha 6, a mulher ganha 4 e já entra na Minha Casa Minha Vida. Mas aí é por conta junto também, né, que isso acontece do fim do padrão ouro em 71, né? Tanto que lá em 71, com 2,5 anos de renda familiar que a família fosse lá juntasse, conseguia comprar um imóvel. Então, por exemplo, a renda da família era de 10 mil dólares. Vocês concordam, então, que tudo volta em 71? Volta sim com a impressão de dinheiro desenfreada pelo Estado e junto também com o Estado não deixando o livre mercado acontecer. Tanto que, igual eu tava comentando, a renda da família, por exemplo, era 10 mil dólares. Com 25 mil dólares você comprava casa. Tanto que nossos pais, avós conseguiam comprar terreno, trocava terreno por geladeira, trocava por linha telefônica. E hoje eram, 7 anos da renda média de uma família pra comprar um imóvel. E aí que entra na conclusão de que a próxima geração provavelmente não vai ter casa e não vai ter carro. Não vai, realmente não vai. Nós temos 26 agora, né? De todos os amigos que se formaram no ensino médio conosco, somente um que foi empreender, que foi fazer alguma coisa mais fora assim, que tem uma condição mais ou menos decente. O resto, tudo ralando, não conseguindo conquistar nada, não tem nada. E o pessoal acha que isso é exagero. Eu vejo que muitas vezes as pessoas na internet comentam que isso é exagero, porque ainda assim existe uma bolha dentro da internet. Mas tem muita gente que não tá na internet, gente, que não é influenciador, que nem acompanha, nem consome conteúdo, porque essa pessoa tá o tempo todo trabalhando. Tem. A pessoa não tem nem como ela pensar em parar pra assistir um podcast e tudo mais. Por quê? Porque a pessoa ela tá trabalhando tanto que ela tá, tipo, off. É a pessoa que tá off. E aí a gente acha que não, mas esse pessoal que a gente vê pegando metrô 6 horas da tarde, bem apertado, naquele metrô da Sé, por exemplo, a grande maioria tá aí, não tá na internet. Então, realmente, a população, grande parte da população, que ainda não tem carro, que não tem casa e tal, vai ser muito difícil de conseguir dentro do... E era pra ser algo normal, o cara tem um emprego, não tem que ser alguém, nossa, que despontou, que é fora da curva, que deveria ter acesso a um carro, uma casa. O cara vai lá, trabalha um emprego que ele ganha mais ou menos, ele deveria conseguir ter acesso, financiar e conseguir pagando. Não, e o negócio da casa, é casa e carro, a gente tá falando. É uma casa e um carro. Não, que nem a casa, é um terreno e tijolo. Não tem uma complexidade muito grande. O carro era pra ficar mais barato ao longo do tempo, porque a produtividade aumenta, a eficiência aumenta e você consegue produzir esse carro com uma quantidade menor de dinheiro. Consequentemente, você consegue fazer com que ele seja vendido mais barato. Só que você pega o carro mais barato do Brasil, acho que agora deu uma diminuída, mas era o Kwid por 70 mil. É, terrível, cara. É a história do HB20, né? Que era 50 mil em 2020, em 2025 é 120. É que esse efeito de ter acabado com o dinheiro lastrado no ouro e virar fiduciário fez com que a impressora de dinheiro tivesse um quintal dos ricos. Aí o cara vai lá, compra tudo que tem pra comprar, aloca o dinheiro dele, ele consegue alocar antes da inflação bater, e quando a inflação bater, o cara que é pobre não tem mais nada já. Exatamente. Quando a inflação bater, o estrago já tá feito. E o ganho de produtividade, e o ganho de tecnologia, e todas essas questões, elas são sugadas justamente pela desvalorização da moeda. E a solução disso tudo é o Bitcoin mesmo? É o Bitcoin, cara. O Bitcoin nasceu por causa disso, né? Mas o fim do padrão ouro em 71, aí alguns dizem que não, que era necessário, financiarização da economia, do Estado, nananana. Mas, cara, isso trouxe pra algumas pessoas, assim, sei lá, trouxe pra alguns a oportunidade de... É óbvio que tudo ficou maior, tipo, a bolsa de valores só é desse tamanho por causa disso. Tanto que se você pega a valorização da bolsa comparada ao ouro, é absurdamente menor. Sim. Se você parar pra ver, comparado a bolsa em ouro na crise de 29 em 2008, foi um pico muito grande e tá próximo do que é hoje em dia. Não aquele gráfico pra cima ali bonitão que você vê no S&P 500. É porque o dinheiro não vale mais nada mesmo. O dinheiro não vale mais nada. Mas então é isso aí. E aí as coisas acaba tudo ficando mais caro, fica mais difícil de conseguir. Você precisa de mais tempo de vida pra conquistar as coisas. E eu lembro da época que dificilmente alguém fazia, por exemplo, renda extra. Dificilmente. Renda extra era a tiazinha vender Avon. Realmente, Natura. Você pega o Simpsons, do desenho lá.
O Homer, ele trabalhava, só ele trabalhava, a esposa dele não trabalhava. Ele tinha uma casa, tinha 2 carros na casa e tinha 2 filhos. 3 filhos, né, que tinha pequenininha. Ele trabalhava aqui na indústria? Trabalhava no... Na indústria. Alguma coisa que era radioativa, não era? Mas era uma indústria, tinha um emprego normal, na média, conseguia bancar uma casa, ter 2 carros, conseguia ter 3 filhos. Quem consegue fazer isso hoje com um emprego normal? Não consegue. Tanto que você pega aí o pessoal da internet, quem tem uma Virgínia tem um monte de filho porque tem muita grana, outros ali tem muito filho porque tem muita grana. Ou o cara que tem muito filho, ou tem muito dinheiro ou tem muito pouco. Não meio termo. Ou o cara é muito rico ou o cara é muito pobre pra ter um monte de filho hoje em dia. E aí também tem lugares onde a pobreza é tanta, que aí sim o cara, o dinheiro do Bolsa Família que ele ganha faz a diferença. E aí ele tem muito filho. Porque ele tá sempre ganhando. Entendeu? Igual a... O cara que é magrinho de firma, que trabalha ali aqui na Paulista, a mulher trabalha ali mais ou menos, não tem 5 filhos. Não tem, cara. Muitas vezes não tem nenhum, porque não prefere pegar esse dinheiro e gastar com um casal do que ter um filho. Eu descobri o caso do cara que ele foi preso, porque ele não tava pagando pensão, mas ele tava pagando pensão, só que ele tava pagando um valor abaixo do que ele foi estipulado, né? Ele deveria pagar um valor que era de 4 mil, ele tava pagando 2.500. Porque ele não entrou no acordo com a mulher lá e tal, e mó treta, 2 filhos. E aí ele foi preso. O que aconteceu? A mulher foi lá e falou, não, tira ele daí, pô. Eu quero meus 2.500. Se ele estiver preso, eu não consigo trabalhar. E aí eu não vou ficar sem dinheiro. Aí foi isso, cara. Mas até nessa questão dos filhos, né? Depois do padrão ouro, a média que os casais, homem e mulher, conseguiam se casar era... Acho que o homem era 24, a mulher era 22, alguma coisa assim. Hoje a mulher é 29 e o cara é 32. Não tem nem tempo de ter muito filho, porque se na média a mulher se casa com 29, quantos filhos vai ter? Vai ter 1 ou 2 no máximo. É isso mesmo. Não, eu concordo que o mundo acabou em 71, cara. E quem tava bem posicionado na época, eu lembro do filme do Ford vs Ferrari. Sei. Nesse filme mostra uma coisa interessante, que eles falam que é o seguinte, ó, a gente tá vivendo uma época que o sonho americano e tal, meio que pegou o boom populacional do pós-guerra, com jovens entrando aos 18 anos, com dinheiro no bolso, porque não tinha inflação, certo? E eles tinham dinheiro pra gastar, e eles iam gastar onde? Na Ford. E a Ford precisava se posicionar dessa forma. Entrou inclusive, na corrida de Le Mans por causa disso, pra se posicionar entre as grandes marcas e tal. E foi onde eles ganharam muito dinheiro, venderam carro pra caramba. Conta essa história, e eles fizeram essa conta com base na idade dos homens. E as propagandas era tudo pra ter carro. E lá, um moleque de 18 anos pegava um carro zero. Não era qualquer carro. Porque lá nos Estados Unidos ninguém compra carro usado, né? Todo mundo só compra carro zero. E aí veio daí. E o menino com 18 anos, o primeiro emprego dele, ele em poucos meses, lá 3 meses, ele já conseguia comprar um carro zero. Hoje em dia isso é impensável. Então quando a gente olha, tipo, pro pessoal da geração Z, assim, e abaixo, né? Cara, quando você olha pra eles e eles estão pegando, realmente, um cenário onde ficou difícil ter carro. Impossível ter casa. E o salário não acompanha os gastos da inflação, não tem muito o que fazer. Não tem. A realidade é que hoje esse cara ele vai ter que se destacar muito, então fazer algo muito fora da curva pra conseguir ter aquilo que antes era básico mesmo. Porque senão não passa a ter. Você vai ter que se esforçar muito mais. E isso é uma coisa que eu ando estudando um pouco e escutando os influenciadores de esquerda. Eles tocam nesse assunto, mas não tocam da forma como a gente tá tocando. Não, é o principal. E pra eles acham que é ganância do capitalismo, os bilionários e tal. Mas, tipo assim, para. Observa só a questão da moeda. Não é exatamente isso que a gente tá dizendo. Não, é que, querendo ou não, um fato é que existe um problema hoje. Que tem gente que quer falar, não, que tá tudo certo, que não existe problema. Existe um problema. Porém, alguns enxergam que o problema vai ser resolvido com mais capitalismo, que é realmente ter o livre mercado, inclusive livre mercado de moedas, livre mercado dos juros, de não ser esse negócio tabelado, que isso vai trazer realmente mais qualidade de vida para as pessoas, enquanto outros, né, que é esses youtubers de esquerda, os comunistas, querem que o Estado controle tudo. Então eu vejo que existe um problema, porém a solução que eu enxergo como sendo a melhor é realmente ter mais livre mercado mesmo. Tanto que falam muito do efeito Quintilhão. Que a riqueza se concentrou muito mais, então 1% mais rico ficou muito mais rico e fez com que as pessoas não tivessem. E aí os esquerdistas chegam e falam, não, isso aí é culpa do capitalismo, olha só, essa ganância. Mas na verdade é o próprio Estado emitindo moeda a rodo, essas pessoas recebendo antes e conseguindo concentrar essa riqueza, porque eles compram tudo antes da inflação bater e eles vão ficando cada vez mais ricos, né? E aí o efeito é realmente a moeda fiduciária, né? E não o capitalismo em si, mas eles querem falar que a culpa é do capitalismo, né? E que a solução é estatizar tudo e o Estado ser dono de tudo.
É um negócio O complicado. que você acha? Que a solução é o Estado ser dono de tudo ou é mais capitalismo? Eu tendo a pensar que o capitalismo pode resolver uma parte. Mas tem algumas coisas que eu acho que são problemas estruturais mesmo. Eu não acho que o problema da impressão de moeda é um problema do capitalismo. Mas do jeito que tá hoje, se você submete ao Estado algumas coisas e ele vai atender os interesses do Estado. Mas se você submeter ao mercado também, vai atender os interesses do mercado de um modo geral. O mercado não quer uma solução para esse problema. Não quer que isso seja resolvido da melhor maneira. Por que o cara não pode comprar a casa, pra casa valorizar e ter um patrimônio ali? Porque senão, porque a inflação vai correr muito mais. Aí onde o cara tem que apostar esse dinheiro, muitas vezes, na bolsa. Ele tem que investir pra o dinheiro dele não correr. Se o dinheiro não correr ao longo do tempo, ele não precisa fazer nada disso. Ele tem onde gastar de outras formas, entendeu? Entendi. E eu acho que. E aí que entra nessa questão. Onde o dinheiro está concentrado hoje? Nas empresas de tecnologia, de inovação. E basicamente aonde que passa de um lado para o outro, né? Que são as instituições financeiras. Você vê que os bancos e as big techs não querem que deixe o Estado tenha menos poder. Você quer que eles queiram. Você acha que eles querem continuar dessa forma para eles terem cada vez mais poder e concentrar a riqueza. Exato. Mas o próprio surgimento do Fed veio através dos bancos, né? Que os bancos... Exato. Começa por aí, né? Esse já foi o primeiro passo. Aí no final das contas são empresas que acabam querendo que tenha mais Estado para que elas tenham para que exista uma barreira de entrada maior e elas consigam lucrar mais, né? Exatamente. Com barreira de entrada, não é à toa que o setor bancário sempre dá lucro no Brasil e sempre vai dar. Mas agora, se não existe mais taxa de juros que é tabelada, se não existe mais a moeda do que o Estado obriga as pessoas a usarem, você pode usar qualquer moeda. Você não concorda que o livre mercado resolve uma parte disso? Porque se tiver uma moeda que está sendo usada de maneira ruim, as pessoas vão ir para aquela moeda que é boa. Eu acho que essa parte resolve. A questão do lidar com a moeda. Mas, por exemplo, o próprio mercado, ele vai de alguma forma, vai atender alguns interesses deles, entendeu? E aí, a gente não sabe exatamente o quanto de liberdade a gente consegue na prática. Entendi. Tipo, na prática a gente não sabe exatamente quanto de liberdade a gente consegue. A gente só vai conseguir liberdade se tiver alguma coisa maior pra segurar na marra isso. Entendi. E da mesma forma que, por exemplo, não teve um comunismo sendo testado, não teve um livre mercado total sendo testado pra entender o que aconteceria. Vamos pensar. Qual empresa que a gente conhece hoje que não teve uma pequena participação do Estado? Não teve. Todas tiveram. Qualquer empresa que se torna uma das maiores, o Estado, de alguma forma, ajudou ou não buscou atrapalhar. Ajudou, não buscou atrapalhar, ou de alguma forma... incentivou também, né? Ou de alguma forma, mesmo com concorrência, fez algo estratégico. Então, assim, se tudo que a gente tem hoje depende da guerra, depende da corrida espacial, por exemplo, e depende da forma como a gente faz o dinheiro rodar de um lado para o outro, igual a instituição bancária, nessas três coisas o Estado se envolveu grandemente. Sim. Entendeu? Envolveu a internet veio da guerra. Ponto. Instituições bancárias que fazem transações de um país para o outro, de um indivíduo para o outro, a nível global. Ponto. E a própria inovação espacial que tem a ver com GPS, com celular e etc. Tudo isso veio da atuação do Estado, entendeu? Então achar que o Estado não conseguiria também ajudar a normalizar o negócio, só que eu acho que esse é o problema, ele não quer. Sim. Ele não quer, quem financia o Estado não quer menos ainda. Muito menos, quem financia muito menos. Sim. Então é um negócio muito complexo, cara. Eu vejo assim, algumas saídas, a China tem uma saída que é muito perigosa, se a gente aplicar no Brasil. Não sei se está funcionando lá, mas ela, por exemplo, o sistema bancário dela é estatal agora. Tipo, você não precisa se preocupar com colocar dinheiro na China, porque eles te pagam sim um juro anual. É um juro que ele te promete X%. Só que esse dinheiro fica lá e a China gasta esse dinheiro que é seu em alguma coisa que ela quiser. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.